Emocionante. Milionário encontra faxineira pobre com bebê na chuva e a transforma para sempre. Maria acordou ainda no escuro, sua rotina começava sempre antes do sol nascer. A pequena luz na cozinha iluminava parcialmente o apartamento modesto onde vivia com seu filho Pedro, que choramingava no berço improvisado. Com um coração cheio de amor e uma angústia constante pela família que deixou no Nordeste em busca de uma vida melhor, Maria se arrumou para mais um dia de trabalho duro. Cada dia, cada esforço, era por Pedro. Ela queria para o filho um futuro que ela mesma não teve. Assim que a chuva começou a cair naquela noite, Maria, já cansada após um dia exaustivo no condomínio de luxo, se apressou para pegar a condução de volta para casa. As ruas alagadas a recebiam com um aperto no peito, mas havia algo de bonito na sujeira da cidade, a perseverança do povo, a luta diária. Com Pedro enrolado em um cobertor, ela sentia a umidade drenando suas energias. A cena da mulher maltrapilha e do bebê no colo era contrastante com a vida que Carlos, o empresário de 35 anos, vivia. A caminho de uma gala em um evento beneficente, ele avistou Maria e sentiu algo diferente, algo que nunca havia sentido antes. O mundo alheio ao dela era de excessos, mas a fragilidade da jovem mulher tocou seu coração de forma inexplicável. "Oi, você precisa de ajuda?" perguntou Carlos, sua voz ecoando em meio ao barulho da chuva. Maria, cautelosa, olhou para ele, a expressão triste. "Não, obrigada. Estou indo para casa", ela respondeu. Mas algo naquele olhar o fez insistir. Começaram a conversar, e a história de vida dela, entrelaçada com sonhos e desafios, deixou Carlos em choque. Era impossível não se impressionar com a força dela. A cada palavra ele se via mais e mais envolvido. Maria falava com tanta paixão sobre ser mãe e o desejo de proporcionar uma vida digna para Pedro, que Carlos começou a sentir como se estivesse se despindo de sua própria armadura de milionário. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance, sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Carlos ficou pensando na vida que levava vazia de verdade. Ele tentava ajudar Maria, oferecendo um trabalho em sua empresa, mas notou que sua família não aceitava bem a ideia. "Você com essa mulher simples? O que vão pensar de nós?" questionou sua mãe em um jantar tenso. Ele estava em um dilema, entre o amor crescente por Maria e a pressão familiar. Maria, por sua vez, se adaptava à nova realidade, mas falava sobre o valor da conexão humana, lembrando a Carlos o que realmente importava na vida. A tensão aumentava conforme Carlos se tornava mais próximo de Maria, desafiando a dinâmica familiar. Ele sabia que precisava confrontar o preconceito da sua família, mas se perguntava se conseguiria quebrar esses laços que tanto o prendiam. Maria foi sua luz, sua esperança em meio à escuridão do materialismo, mas surgiram novas complicações que ameaçavam arruinar tudo. Um telefonema inesperado quebrará sua resistência, mudando o panorama na vida deles. Será que esse amor poderia superar os obstáculos? O que Carlos decidiria fazer? Carlos estava sentado à mesa de sua sala de jantar, a luz quente das lamparinas refletindo em seu rosto pensativo. O telefone ao seu lado tocou, como um sinal da realidade que não podia ignorar. Com um olhar preocupado, ele atendeu. Era sua mãe, a voz dela carregada de descontentamento. As palavras dela cortaram o ar. "Você está pensando em descartar todo o nosso legado por causa de uma faxineira? Pense bem, Carlos." A tensão no tom dela fez seu coração disparar, mas ele sabia que não podia mais se deixar levar pelo medo das opiniões alheias. O que sentia por Maria era diferente, algo que ele jamais conseguiu descrever. Era um amor autêntico, puro, que o fazia querer ser um homem melhor, livre das amarras do status social que sua família tanto valorizava. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Maria ajeitava o cabelo desarrumado em frente ao espelho pequeno. A imagem dela refletida ali era de uma mulher forte, embora ainda lhe faltasse a confiança que desejava. Olhando para Pedro, adormecido em seu berço, ela se lembrava de seus sonhos. A vida difícil não podia conseguir apagá-los. Lembrou-se da conversa com Carlos. Aquela troca de palavras na chuva foi um momento revelador. Era como se, de repente, ela pudesse vislumbrar um futuro diferente. O convite para trabalhar ao lado dele a deixava esperançosas, mas o medo também a consumia. "Será que eu estou pronta para isso?"
Sussurrou Maria, enquanto acariciava o pequeno rosto de Pedro. Naquela noite, Carlos decidiu que não deixaria sua mãe decidir por ele. Ele precisava de coragem, não apenas para lutar por Maria, mas também por si mesmo. Ele queria entender quem realmente era, sem as influências que o cercavam. Ao sair de casa, seus passos ecoavam pelo corredor, cada um deles um sinal de determinação. Quando chegou ao condomínio onde Maria trabalhava, seu coração acelerou. Ele precisava vê-la novamente. Maria estava terminando seu turno. O cheiro do detergente ainda pairava no ar, mas ao ver Carlos entrar, seu peito se encheu de esperança e ansiedade. A conexão que eles tinham construído na chuva ainda pulsava entre eles, e agora, era uma chama que virou uma luz. Oi, Maria, ele começou, limpando a garganta. Precisamos conversar. Ela franziu a testa, imaginando o que ele tinha a dizer. Algo na expressão dele a fazia acreditar que esse encontro poderia mudar tudo. Sobre o trabalho, e sobre nós, ele continuou, os olhos carregados de sinceridade. Eu quero te ajudar de verdade, mas preciso saber se você está disposta a experimentar essa mudança. Maria hesitou, questionando-se se era realmente possível. A vida dela sempre foi marcada por desafios, e a ideia de se expor a mais um risco a deixava temerosa. Carlos, eu não sou uma mulher de milionário. A voz dela tremia, quase inaudível. Não quero que você se torne uma mulher de milionário, ele afirmou, sentindo a intensidade do momento. Quero que você seja você mesma apenas. Isso é tudo que eu quero. Entre a expectativa e a dúvida, Maria olhou nos olhos dele e por um instante mágico, sentiu que o amor poderia talvez superar suas inseguranças. Mas antes que pudesse responder, o telefone de Carlos tocou novamente, interrompendo a conversa. Ela viu como sua expressão mudava ao olhar para a tela e o medo dela cresceu. Que notícia sua família poderia trazer agora? Desculpe, Maria, um momento, ele disse enquanto atendia. A ansiedade se instalou entre eles, e Maria começou a se perguntar se o que havia construído entre eles era forte o suficiente para resistir àquelas forças externas. Ela precisava de uma resposta, de uma confirmação, e a ligação de Carlos parecia uma cortina pesada cobrindo o futuro que tanto desejava. Como ela poderia se arriscar? O que Carlos diria? O futuro deles ainda estava envolto em incertezas, e a chuva parecia ecoar os conflitos em seus corações. Carlos virou-se um pouco, tentando escutar o que sua mãe dizia do outro lado da linha. A voz dela era insuportável, como uma tempestade que se aproximava trazendo nuvens escuras. Ele respirou fundo, buscando calma. Quando finalmente respondeu, o tom de sua mãe parecia mais ácido. Você não pode simplesmente ignorar sua responsabilidade, Carlos. Não estamos falando só da nossa família, mas de tudo que construímos. Essa mulher, a voz dela hesitou. Ela não é da sua alçada. Ele sentiu um calor subir pela sua face. Aquela conversa estava se tornando insustentável. A imagem de Maria, tão forte e determinada, contrastava com as palavras que vinham de sua mãe. Não estou ignorando nada, mãe. Estou fazendo o que meu coração manda. O silêncio do outro lado foi ensurdecedor. A tensão no ar era palpável. Enquanto isso, Maria estava ali, ao seu lado, com expectativa nos olhos, mas a insegurança também era evidente. Ele sabia que precisava concluir essa conversa. Eu preciso desligar, disse Carlos, e antes que ela pudesse protestar, apertou o botão e voltou-se completamente para Maria. O olhar dela o fez sentir uma mistura de culpa e esperança, sentimentos que se entrelaçavam como folhas em um redemoinho. Desculpe, Maria. Eu não esperava que isso fosse tão complicado. A frustração estava estampada no rosto dele, e ele se perguntava se conseguiria reforçar o laço que agora começava a construir. Não precisa se desculpar, ela respondeu, o olhar distantes, perdida em seus próprios pensamentos. Acho que você precisa pensar bem sobre tudo isso. Ele se aproximou dela, e o espaço entre eles parecia ser preenchido com eletricidade. Eu não quero perder você. Você é mais do que uma faxineira para mim. Você é a mulher que quero ao meu lado. Quero que você e Pedro façam parte da minha vida. As palavras saíram mais genuínas do que ele esperava. Maria piscou, tentando conter a emoção, e Carlos viu que lágrimas se formavam em seus olhos. Ela hesitou, buscando as palavras. Eu só não sei se sou capaz. E se você se arrepender? E se sua família for contra nós? Carlos disse, pegando a mão dela e segurando-a com firmeza. O amor não deveria exigir essas condições. Não deveria ser uma prisão. Eu não estou aqui para mudar você, mas para apoiar quem você é. O coração de Maria parecia dançar, porém mesmo com todas as promessas de Carlos, as sombras do medo ainda a prendiam. Carlos, é fácil falar agora, mas e se? E se? E se não? Precisamos parar de viver no e se.
Vamos embarcar juntos e descobrir. A determinação de Carlos ressoava com uma onda de coragem que ela ainda precisava despertar. E naquele momento, um sorriso surgiu em seus lábios, tímido, mas sincero. Era um passo, ainda que frágil, em direção a algo novo. Ok, disse ela em um sussurro, como se estivesse fazendo uma oferta ao destino. Eu vou tentar. Carlos iluminou-se. Ótimo. Vamos começar com o emprego. Juntos. Vamos fazer isso acontecer. Mas no fundo de sua mente uma sombra ainda permanecia. Ele precisava lidar com sua família. O último capítulo dessa história ainda não havia se revelado. A ligação que interrompeu seu diálogo poderia ser apenas o começo da tempestade. Antes de partir, ele a olhou nos olhos, uma expressão de firmeza no rosto. Só mais uma coisa, Maria. Este pode ser o nosso grande momento, mas se eu tiver que enfrentar minha família por você, estarei com você. Não vou desistir de nós. Maria sentiu levemente, o coração pulsando forte, mas o futuro não parecia mais tão nublado. Enquanto eles trocavam promessas silenciosas, a chuva começou a cair lá fora novamente, como um novo começo. Mas, em meio a essa nova esperança, algo inesperado aconteceu. O telefone de Carlos tocou outra vez. Ele hesitou antes de atender, sentindo que o que estava por vir poderia mudar tudo novamente. O que será agora? Pensou Maria com o coração aflito. E Carlos, ao olhar para a tela, se questionou se aquele seria um divisor de águas em suas vidas. Carlos deslizou o dedo pela tela do celular, e a expectativa pairava no ar. Ao atender, a voz de sua mãe ecoou como um trovão estrondoso, e ele sentiu seu estômago revirar. Carlos, você não acredita no que eu acabei de descobrir. A urgência na voz dela era palpável, e ele sabia que o que vinha a seguir não seria nada bom. Sobre o que você está falando, mãe? Carlos perguntou, tentando manter a calma. Maria, percebendo a mudança no tom, ficou atenta, seu olhar investigativo fixo nele. Sobre aquela mulher. Ela tem um passado, Carlos. Uma história que pode manchar a nossa reputação. Você precisa ser inteligente e pensar no que realmente importa. O desespero da mãe era como um tsunami, ameaçando submergir tudo ao seu redor. Quem é você para julgar o passado dela? Carlos disparou a cada palavra, sentindo a raiva e a proteção por Maria crescendo. Ela merecia mais do que ser reduzida a rumores. Estou apenas tentando cuidar da nossa família, Carlos. Você precisa entender que suas decisões têm consequências. A voz dela se elevou, e ele se sentiu sufocado, como se estivesse preso em um labirinto. Ele olhou para Maria, que agora aparentava um misto de confusão e dor. Não era apenas uma conversa familiar, era um confronto que poderia desestabilizar tudo o que estavam tentando construir juntos. Ele viu os olhos dela brilharem com lágrimas contidas e sua mente se encheu de desespero. O que ela pensaria agora? Ele respirou fundo. Mãe, eu vou ficar com Maria. E quem quer que ela tenha sido antes, isso não muda o que sinto por ela agora. Se você não consegue entender isso, eu não quero mais ouvir suas opiniões. A ligação se cortou abruptamente e em um instante, tudo passou a ter um peso diferente. Carlos se virou para Maria, sua expressão entre expectativa e medo. O que seria dela agora? Carlos. Ela começou, a voz trêmula, como se temesse as consequências da revelação da mãe. Eu realmente não sei o que pensar. E se isso for verdade? Será que você está fazendo a escolha certa? Maria, eu não me importo com o que dizem. Ele se aproximou e tomou suas mãos. O que sinto por você é o que importa. Precisamos nos proteger um ao outro. Ela olhou para ele, e apesar do medo nos olhos dela, havia uma faísca de esperança. Mas será que conseguiremos? Será que o amor é suficiente diante de tudo isso? Carlos apertou suas mãos, buscando a força que ainda existia entre eles. Sim, eu creio que sim. Só precisamos ser verdadeiros um com o outro e enfrentar o que vier. Eu estou pronto para lutar por nós, Maria. Ela respirou fundo, e os dois se perderam na profundidade daquele momento, onde o tempo parecia parar. Mas no fundo de sua alma, Carlos sabia que a tempestade ainda estava longe de passar. Cada palavra que a mãe havia dito ecoava nele como um aviso perturbador. Um silêncio pesado pairou entre eles, e Maria finalmente quebrou o momento. Acha que seria bom eu fazer as malas e tirar o Pedro da escola? Ir embora de tudo isso? Assim você não tem que enfrentar essa luta. O coração de Carlos despencou. A ideia de perder Maria e Pedro o apavorava. Ele balançou a cabeça, sentindo a dor da possibilidade. Não faça isso, Maria. Eu preciso de você aqui. Não podemos deixar isso vencer. Mas a insegurança crescia nos olhos dela, e ele percebeu que a batalha não seria apenas contra sua família, mas contra os medos que o cercavam. Naquele momento, o telefone de Carlos vibrou em sua mão novamente.
Ele hesitou, e antes que pudesse decidir ligar de volta para sua mãe, Maria já havia pego sua bolsa e olhava a porta com determinação. Carlos, você precisa saber, antes que essa tempestade nos atinja de vez, eu não sei se serei forte o bastante. As palavras dela, carregadas de incerteza, cortaram através do luto silencioso que os envolvia. Ele precisaria agir rápido e mesmo assim, a dúvida ainda os assombrava, como um véu sobre seus corações entrelaçados. Com a mente em turbilhão, Carlos respirou fundo, pronto para enfrentar a nova onda que se aproximava. Maria, eu não posso deixar você ir. E enquanto a tensão crescia entre eles, o que ele não sabia era que a ligação a seguir traria à tona algo que mudaria para sempre suas vidas. Carlos sentiu o coração acelerar enquanto a nova ligação se estabilizava. O que quer que sua mãe quisesse agora parecia como uma bomba prestes a explodir. Ele olhou fixamente para Maria, cujos olhos carregavam a esperança de um futuro que ele queria ardentemente acreditar. Atendendo a chamada, a voz dele era mais firme do que se sentia. Alô? Carlos, sou eu novamente. A voz da mãe soou mais calma, mas havia algo gélido em sua determinação. Precisamos conversar sobre Maria. Essa situação não pode ser ignorada. Não posso acreditar que você está disposto a sacrificar tudo por ela. Para onde essa relação pode te levar? Você tem um futuro brilhante pela frente. Ele a interrompeu. Eu não vou deixar que você fale assim dela. Maria é uma mulher incrível, e o passado dela não define quem ela é agora. A veemência em suas palavras refletia a intensidade das emoções acumuladas. Carlos, você não entende. Esta mulher, ela não só tem um passado complicado. Eu vivi relatos sobre ela que podem não ser seguros. E temos Pedro nessa história. Você precisa considerar as consequências. E quem é você para decidir o que é melhor para mim? Carlos respirou fundo, a raiva e o desespero se unindo em seu peito. Cada palavra que sua mãe dizia era como um corte profundo. Nós somos mais do que o passado. Eu preciso que você confie em mim. Maria ficou em silêncio, observando a dinâmica que acontecia entre mãe e filho. O desconforto se instalou entre eles. O rosto dela estava pálido, como se ela estivesse presa em uma tempestade interior, lutando com o peso das palavras de Carlos e a intensidade da discussão. Eu não quero você envolvido nessa. Essa mulher tem segredos que podem destruir tudo que você conquistou até agora. Pense no que sua vida pode ser. A voz da mãe ficou baixa, quase suplicante. Carlos desligou o telefone com um clique firme, a sensação de alívio misturada à perda, um peso que se instalou em seu peito. Ele se virou para Maria, que ainda olhava a porta, como se pudesse escapar daquele momento doloroso. Maria, por favor, não pense em ir embora. Vamos enfrentar isso juntos, ele disse, quase implorando. Ela hesitou e finalmente olhou para ele, a bravura de antes diminuindo. Carlos, e se sua mãe tiver razão? E se eu não for boa o suficiente para você ou para o Pedro? Às vezes, me sinto como uma intrusa na sua vida. Não havia como responder aquilo sem lidar com suas próprias inseguranças. Carlos sentiu um nó na garganta. Eu não quero viver uma vida onde eu não sigo meu coração. Eu não posso deixar você ir. Não agora. Não quando encontramos algo tão precioso entre nós. Maria balançou a cabeça, um misto de dor e amor evidente em seu olhar. Mas eu não sei se sou forte o suficiente para aguentar o que vem a seguir. Será que eu consigo suportar tudo isso? E se de alguma forma eu acabar magoando você? Eu não quero ser um fardo, Carlos. Você não é um fardo. Nunca poderia ser. Carlos sentia a adrenalina pulsar dentro dele. Eu não sou uma pessoa perfeita e você também não. Mas a gente pode ser melhor juntos. Vamos superar isso. Silêncio. O tempo parecia esticar. O medo e a incerteza estavam penetrantes. Mas havia também uma centelha de esperança que insistia em brilhar na escuridão. Maria abranda o olhar e deixa suas mãos escorregarem das de Carlos, dando um passo atrás. Talvez você devesse me esquecer. Aquelas palavras foram como uma lâmina cortando o ar. Carlos estremeceu, sua esperança balançando à beira do abismo. Maria, por favor, não diga isso. E nesse momento, o celular de Carlos vibrou novamente, a luz da tela refletida em seus olhos, como um sinal do destino. Ele hesitou antes de atender, o coração batendo forte, a expectativa quase palpável. O que ele ouviria a seguir poderia mudar tudo novamente. Carlos olhou para a tela, o número que aparecia era desconhecido. A ansiedade envolveu seu estômago como um laço apertado, mas o que estava em jogo era grande demais para hesitar. Ele atendeu, sua voz ainda tremendo um pouco. Alô? Do outro lado, uma voz feminina, mas não era a de sua mãe ou Maria. Oi, Carlos. Desculpe entrar em contato assim, mas precisamos conversar. É sobre Maria. O coração dele disparou. Quem é você? Calma.
Sou amiga dela. A gente se conhece há anos. Você não a conhece completamente, e isso pode ser importante. Os olhos de Carlos se arregalaram. O que você quer dizer com isso? O que você sabe sobre ela? Precisamos nos encontrar. Não por telefone. Tem coisas que você precisa saber ao vivo. Eu já vi o que pode acontecer se você não ouvir. E não é só sobre o passado dela. Tem a ver com o futuro de vocês, e principalmente com o Pedro. Eu não posso fazer isso agora, Carlos disse, sentindo o desespero se misturar à irritação. Maria está passando por um momento difícil, e eu estou apenas tentando ajudar. Exatamente. E se eu disser que você pode estar a um passo de colocar tudo a perder? A voz da mulher soou grave, quase desesperada. Eu não estou aqui para causar dor, só para proteger quem amo. Alfreda me enviou, e você precisa ouvir. Alfreda? Carlos sentiu a barragem em sua mente se romper. Era outro nome da lista de pessoas ligadas ao passado de Maria, um nome que o confunde que mais do que deveria. Ela sabe sobre a história dela. Estava com ela antes de tudo isso começar. Por favor, você tem que entender que há muito mais em jogo do que você pode imaginar. Um silêncio pesado caiu entre eles. Carlos sentiu seu mundo se fragmentar em pedaços, como se o chão sob seus pés estivesse se tornando areia movediça. Novas perguntas surgiam, mas o que mais o afetava era a ideia de que Maria estava cercada por sombras que ele não conseguia ver. Ok, ele disse finalmente a voz tensa. Onde você quer que a gente se encontre? Abaixo do viaduto da 23 de maio. Às 3 da tarde. É onde a verdade será revelada. Com isso, a mulher desligou. Carlos olhou para Maria, ainda parada, visivelmente atormentada. Ele sabia que precisava decidir rapidamente, e que envolvê-la mais poderia ser um risco. Mas ignorar tudo o que acabará de ouvir parecia impossível. E se a mulher estivesse certa? E se a verdade sobre Maria mudasse tudo entre eles? Maria percebeu a expressão dele e perguntou, temendo a resposta. O que foi? O que aconteceu? Você parece pálido. Temos que descobrir mais sobre seu passado, Maria. Uma mulher ligou, e parece que ela conhece bem a sua história. Os olhos de Maria se estreitaram, a preocupação e o pavor se misturando. O que mais podem saber? Eu não quero que você se envolva em mais problemas por minha causa. Carlos deu um passo à frente, tomando a mão dela. Precisamos enfrentar isso juntos. Não posso simplesmente ficar aqui e ignorar. Não quero mais segredos entre nós. Vou me encontrar com essa mulher. Maria respirou fundo, os medos dançando em seu olhar. E se isso só piorar as coisas? Carlos sentiu o peso da dúvida, mas não podia se dar o luxo de recuar. A energia no ar estava mudando, e com isso uma nova onda de esperança se erguia, mesmo que ele não soubesse ainda se era uma boa ou má ideia. E assim, enquanto a tarde se aproximava, a incerteza pairava ao redor deles como nuvens carregadas. O que poderia acontecer a seguir? Somente o tempo diria. A verdade estava prestes a emergir, mas a um preço que Carlos não poderia prever. E nesse momento de incertezas, ele se viu questionando, estaria ele pronto para suportar o que viria à tona? Carlos estava sentado no banco da praça, suas mãos suavam enquanto olhava para o relógio em seu pulso. As horas pareciam arrastar-se. Ele sentia a tensão no ar, uma energia palpável que o deixava inquieto. A ideia de encontrar a tal mulher o aterrorizava. Ao mesmo tempo, havia um impulso dentro dele, uma necessidade de entender tudo o que estava envolvendo Maria. Ele pensava nas últimas semanas, as conversas dele e de Maria, os sorrisos e lágrimas. Como alguém que parecia tão forte podia estar escondendo um passado tão sombrio? E Pedro, como ele se encaixava em tudo isso? A insegurança se entrelaçava com o amor que sentia por ela, criando um nó em seu peito. Às 13 em ponto, Carlos se levantou, olhando em volta. O viaduto da 23 de maio se erguia imponente à sua frente, e a mulher que o havia contatado ainda não havia aparecido. Só passou um grupo de jovens rindo e fazendo planos. Eles não poderiam imaginar a gravidade do que ele estava prestes a descobrir. Ele respirou fundo. Estava aqui. Agora era a hora de entender. Enquanto aguardava, um frio na barriga o invadia. O que poderia essa mulher ter a dizer? E Maria, que até agora fora seu suporte, estaria realmente tão fragilizada do jeito que ele pensava? Logo, a mulher apareceu. Ela era mais velha do que esperava, seus olhos carregavam um cansaço, mas também uma determinação. Ela se aproximou devagar, e Carlos pôde notar as rugas em seu rosto, marcas de uma vida repleta de batalhas. Carlos, ela começou, sua voz é quase um sussurro. Obrigada por vir. Sobre o que precisamos falar? A impaciência começou a se transformar em urgência. Ele precisava de respostas. Sobre Maria. E sobre Alfreda. Ela nunca quis que você soubesse, isso a machucaria.
Carlos franziu a testa. Machucaria como? Maria não é quem você pensa que é. O passado dela a perseguiu. E se você não entender isso, ela pode perder tudo. Você, Pedro, tudo, a mulher disse com a voz embargada. Diga logo, por favor. A mulher olhou ao redor, garantindo que ninguém os estava ouvindo. Alfreda e Maria têm uma conexão profunda, muito antes de você entrar na vida dela. Tentaram deixar tudo para trás, mas algumas coisas não se podem enterrar. Está mais perto de chegar à superfície do que você imagina. Carlos precisava de mais. Conexão como assim? O que aconteceu? Maria foi criada em um ambiente que, digamos, não a preparou para ter uma vida normal. Ela estava envolvida em coisas que você jamais imaginaria, Carlos. Os olhos dela brilharam com tristeza, como se estivesse contando a própria história dela. Nesse momento, algo dentro dele começou a quebrar. O peso daquelas palavras causava um efeito dominó em sua mente. Ele não queria acreditar, mas a intuição o dizia que as revelações estavam mais do que apenas nas palavras da mulher. Por que você não a ajudou a sair disso? Carlos questionou, sua voz um pouco mais alta, já incapaz de esconder a raiva. Porque ela não queria ser ajudada. E eu não poderia forçá-la, a mulher respondeu se adiantando. Mas agora a vida dela e a de Pedro estão em risco. Você precisa protegê-los. O que mais isso significava? Carlos sentiu um frio na barriga. As palavras eram uma tempestade, uma revelação que o deixava em choque. Está me dizendo que o que eu construí pode ser destruído por coisas do passado? Como eu posso ajudar? Você precisa fazer uma escolha. Se decidir ficar, deve estar preparado para o que vier. O passado de Maria é uma tempestade que pode se abater sobre todos vocês. Enquanto as palavras dela ecoavam em sua mente, Carlos percebeu que a verdadeira tempestade estava apenas começando. E ao confrontar seu amor, perceberia que algumas verdades são mais sombrias do que se imaginava. E se eu não estiver pronto? Ele questionou, sentindo o peso nas palavras. A mulher apenas sorriu, um sorriso triste, como se soubesse que suas vidas nunca mais seriam as mesmas. Carlos sentiu como se o chão sob seus pés tivesse desaparecido. A realidade ao seu redor tornava-se uma névoa densa, enquanto ele tentava processar as informações que a mulher havia lhe contado. Maria, a mulher que ele amava, a pessoa com quem sonhava construir um futuro, estava ligada a um passado que poderia destruir tudo. A ideia de perder tudo que havia construído em questão de instantes o aterrorizava. Com a voz trêmula, ele perguntou: mas o que eu devo fazer agora? Deixar que essa tempestade aconteça ou lutar contra ela? Primeiro, você precisa saber toda a verdade. A mulher respirou fundo, como se estivesse absorvendo a dor que ia compartilhar. Alfreda não é apenas uma relíquia do passado. Ela é o rosto que Maria tentou esquecer, mas que sempre a perseguiu. E a cada dia que passa, essa sombra a envolve mais. Carlos fechou os olhos. Lembrava-se das conversas com Maria sobre seus sonhos, sobre como ela sempre parecia escapar de algo, uma melancolia que nunca se dissipava completamente. Ele não sabia que esses sentimentos ocultavam algo tão perturbador. Se você realmente ama Maria, precisa ajudá-la a enfrentar o que está por vir. O passado dela não ficará em silêncio, a mulher insistiu. Alfreda pode voltar, e ela não vem sozinha. Voltar? Voltar para fazer o quê? A raiva começou a subir em seu peito. Ela está ameaçando minha família? Não é bem assim. Alfreda é uma lembrança que Maria deseja apagar, mas não é apenas isso. É como um eco de um tempo em que Maria se sentiu sem controle. A mulher olhou fixamente nos olhos de Carlos. E se essa mulher decidir que quer recuperar Maria de volta, você pode perder a sua mulher e o seu filho. Ambos precisam de proteção. Nesse momento, Carlos sentiu um chamado, uma determinação se acendendo dentro dele. Ele não sabia a extensão dos perigos que enfrentaria, mas uma coisa era clara: ele precisava lutar. Não apenas por Maria e Pedro, mas por ele mesmo, por tudo que ainda poderiam construir juntos. Muito bem, disse Carlos com a voz mais firme. Qual é o plano? O que posso fazer para ajudar? A mulher olhou para o céu, como se estivesse buscando forças nas nuvens que se formavam. Você precisa se aproximar de Maria, contá-la tudo isso. Mostre a ela que não está sozinho e que ainda há uma chance de superação. Ela não pode carregar esse fardo sozinha. E se ela ficar dias sem querer falar com ninguém? E se eu perder a chance de cuidá-la? As palavras saíam rápidas como uma torrente incontrolável. Confiança, Carlos. A mulher tocou seu braço. Se você agir com amor e paciência, ela verá que pode contar com você. E se você falhar nesse passo, as coisas podem se agravar rapidamente. Enquanto absorvia as palavras pesadas, Carlos sentiu um misto de coragem e medo. Ele sabia que o caminho à frente não seria fácil, mas o amor que sentia por Maria o impulsionava a seguir em frente.
Com um breve aceno, ele se despediu da mulher e começou a caminhar em direção ao coração da cidade, onde sabia que Maria o esperava. Cada passo que dava parecia pesado. A dúvida pesava em seus ombros, mas ao mesmo tempo estava determinado. Ele não poderia deixar que o passado de Maria o separasse. Quando ele chegou ao apartamento, tomou um instante para compor seus sentimentos e reunir coragem. O que eu direi? Como eu começarei? Ele murmurou para si mesmo, a respiração acelerada. Era agora ou nunca. Ao abrir a porta, os olhos de Maria encontraram os dele. Ela sorriu, mas algo em seu olhar revelava uma fraqueza escondida. Carlos podia sentir a conexão entre eles, mas a dúvida também pairava no ar. Maria, ele começou, engolindo em seco. Precisamos conversar, mas antes que ele pudesse continuar, o telefone de Maria começou a tocar. O olhar no rosto dela mudou, a cor sumiu, e ela hesitou em atender. Carlos percebeu que a tempestade não apenas se aproximava, ela estava ali, prestes a desabar. É Alfreda, ela sussurrou, quase sem fôlego. Carlos viu a expressão de Maria se transformar. O pânico se instalou em seu olhar, e ele sentiu seu coração disparar. Atende. Atende logo, pensou. A mão dela tremia enquanto o celular vibrava na mesa, como se estivesse tentando escapar daquela situação insustentável. A imagem de Alfreda surgia como um fantasma, trazendo à tona tudo que Maria queria esquecer. Carlos juntou coragem e deu um passo à frente. Maria, não precisa atender. Estamos juntos. Podemos enfrentar isso. Ela olhou para ele, um misto de alívio e medo pairando em seu rosto. Carlos, você não entende, essa mulher pode estragar tudo. A voz dela tremia e as palavras saíam como um sussurro. Eu não posso deixar que ela entre em nossas vidas de novo. Então não deixe. Ele falou mais firme do que se sentia. Acredite em mim, nós podemos superar isso. Quero te apoiar. Estou aqui por você. Maria hesitou, mas o novo tom na voz dele pareceu tocá-la. Mas como? Ela tem o poder de me fazer voltar a ser quem eu era. Alguém que você nem imagina. O desespero em seu olhar quase a fez vacilar. E quem você é agora? Carlos se aproximou, baixando a voz. Você é a mulher que eu amo, que tem um coração enorme e luta todos os dias. Vamos enfrentar o passado e juntos superá-lo. Não se esqueça, eu sou o pai do nosso filho. E juntos, somos mais fortes. Finalmente Maria respirou fundo e a mão que segurava o telefone desceu lentamente. Eu não posso fazer isso sozinha. Tenho tanto medo. Os olhos dela se encheram de lágrimas, e foi como se a barreira entre eles tivesse começado a se desfazer. Carlos caminhou até ela, segurou seus ombros e disse, você nunca estará sozinha. Sempre estarei aqui. Ele pensou em todos os momentos que compartilharam, nos risos e na dor, como pequenos fragmentos que formavam um todo imenso. O telefone continuava tocando, mas agora o som parecia distante. Carlos se sentiu impulsionado pela conexão que surgia entre eles. Ele a puxou para junto de si, envolvendo-a em seus braços. Eu vou te ajudar a enfrentar isso. Juntos, vamos desmascarar esse passado e descobrir a verdade. Não importa o que seja. Finalmente Maria assentiu. A luz na sua expressão começou a brilhar novamente. Você tem razão. Eu vou precisar de você. Não só para enfrentar Alfreda, mas para compreender o que realmente aconteceu. Carlos sorriu, um alívio tomando conta de seu peito. Então vamos descobrir isso juntos. Não tem volta. Ele deu um passo para trás e olhou nos olhos dela, procurando clareza. Maria parecia mais forte, já sabia que não estava sozinha. Mas a quietude não durou. O celular de Maria apaixonadamente voltou a vibrar em sua mão. Ela olhou para a tela e pelo jeito que seus olhos se arregalaram, Carlos percebeu que era a mensagem que poderia mudar tudo. O que eles estão dizendo? Ele perguntou, a ansiedade crescendo. Ela deslizou o dedo sobre a tela, e as palavras foram como uma tempestade em meio ao sol que começava a se erguer em seus corações. Carlos, a voz dela ficou presa na garganta. É Alfreda, e parece que ela sabe mais do que eu pensava. Ela ameaça revelar um segredo. Algo que eu fiz. O coração de Carlos parou por um momento. A determinação foi substituída por uma nova nuvem de dúvida. O que mais Maria havia escondido? O que exatamente ela temia que Alfreda revelasse? Ele sentiu a urgência crescer dentro de si. Precisamos saber tudo, Maria, agora. E lá estavam eles, juntos, prestes a desvendar um mistério que poderia não apenas definir o futuro de Maria, mas também o deles como família. E ao mesmo tempo a sombra de Alfreda começava a se aproximar novamente, trazendo o peso de uma verdade que estava prestes a explodir. Maria e Carlos estavam frente a frente, as emoções à flor da pele. O silêncio conturbado era um campo de batalha entre esperança e medo. O celular de Maria ainda vibrava na mesa,
quase como se estivesse aguardando o momento certo para revelar tudo. Ela tomou a coragem que ainda faltava e olhou nos olhos de Carlos. Alfreda, parece que ela tem algo que pode nos destruir, disse Maria, a voz tremendo. Não só a mim, mas a você e a Pedro. Eu não posso deixar isso acontecer. Os olhos de Carlos se estreitaram. Ele precisava entender até onde ia essa sombra que pairava sobre eles. O que ela quer dizer com isso? O que foi que você fez que está tão escondido? A intensidade da pergunta fez o coração de Maria acelerar. Antes de tudo isso, antes de te conhecer, eu não era a pessoa que sou agora. Conheci Alfreda em situações complicadas. Ela estava envolvida com pessoas que bem eram perigosas. Acho que algo que fiz pode voltar para me assombrar, Maria respondeu, as lágrimas começando a escorregar pelo seu rosto. Eu pensei que tinha deixado tudo isso para trás, mas parece que não posso escapar do meu passado. Carlos tomou uma respiração profunda, controlando suas emoções. Ele não estava prestes a desistir dela. Maria, qualquer que seja a verdade, nós vamos enfrentar isso juntos. Você não precisa se esconder mais. Eu estou aqui, ao seu lado. O que importa agora é que você e Pedro são minha vida, declarou Carlos, sua voz firme e tranquila. Neste momento, algo pareceu mudar. A tensão que estava tão palpável foi substituída por um entendimento mútuo. Maria percebeu que aquela era a chance que tinha esperando. Se ela se abrisse, coisas mais profundas poderiam se desfazer. Carlos, Alfreda tem um vídeo de um momento em que eu cometi um erro grande. Se ela decidir usá-lo contra mim, isso pode arruinar nossas vidas. Que tipo de erro? Perguntou ele com cautela. Maria hesitou por um instante, mas sabia que não poderia mais esconder a verdade. Eu fiz parte de algo que envolvia tráfico de pessoas. Eu era jovem, desesperada para escapar da realidade que vivia. Alfreda era a única que parecia me entender na época. E em momentos como esse, o mundo parece parar. Carlos ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. As emoções correram como um turbilhão dentro dele. Ele sabia da complexidade da vida de Maria, mas tudo isso soava como uma bomba explosiva. Por que você nunca me disse isso? Para que eu pudesse te ajudar. O tom dele era uma mistura de preocupação e amor. Maria pediu desculpas com o olhar, porque eu tinha medo de que você não quisesse mais ficar comigo. Eu não sou a mulher perfeita que você pensa, e não quero que Pedro carregue esse peso. Por favor, entenda que eu não sou mais aquela pessoa. Carlos se aproximou e segurou as mãos dela, forçando-a a olhar em seus olhos. Todo mundo tem um passado, Maria. O que importa é quem você é agora, e o que nós podemos construir juntos. Você não precisa carregar isso sozinha. Podemos dar um jeito, tenha certeza disso. Os olhos dela brilharam em meio ao desespero. O amor e o alívio começaram a misturar-se, criando uma nova esperança. Eu confio em você, ela disse, a firmeza em sua voz retornando pouco a pouco. Se você está pronto para enfrentar isso, então eu também estou. Carlos deu um leve sorriso. Vamos nos encontrar com Alfreda. Precisamos encarar isso de frente. Sua vida, a vida de Pedro e a nossa felicidade dependem disso. Maria concordou, sentindo a mão dele mais forte e firme em seus próprios dedos. O futuro ainda era incerto, mas ela sentia que não estava sozinha. Enquanto se preparavam para a confrontação, as horas passaram rapidamente. Como sombras que se aproximavam, os desafios viriam a seguir. No momento em que chegaram ao local combinado, o ar estava carregado de tensão. O coração de Carlos bateu acelerado ao ver Alfreda encostada em um carro, uma expressão de expectativa em seu rosto. A mulher tinha a aura de quem detinha a verdade que poderia tanto libertar quanto destruir. Obrigada por virem. Eu sabia que era preciso falar com vocês, Alfreda começou, seu tom calmo contrastando com a tempestade que agitou o ar ao redor de todos. Só queremos saber a verdade sobre o passado de Maria e o que você tem em mente, Carlos declarou, demonstrando determinação. Ele sabia que essa conversa seria crucial, e não poderia hesitar diante do que estava por vir. Alfreda deu um meio sorriso, mas havia algo em seu olhar que dizia que ela dominava a situação. A verdade, Carlos. A verdade é um conceito complicado. O que eu tenho pode fazer você desistir de tudo. E acreditem, eu não estou aqui para destruir, mas para proteger. Maria deu um passo à frente, agora com a confiança renovada. Eu não tenho mais medo, Alfreda. Eu sou uma nova mulher. E não deixarei você nos intimidar. Quero encarar o meu passado e colocar um fim nessa história de uma vez por todas. O que você tem para nos mostrar? A partir desse momento, tudo girou em torno da revelação que poderia mudar suas vidas. Alfreda os observou, uma leve curiosidade em seus olhos. Se é isso que você quer, então vamos lá. Mas esteja preparada para o que vem a seguir, porque a verdade tem um caminho de volta.
Carlos e Maria trocaram um olhar, e ali, entre eles, uma certeza se solidificou: independentemente do que surgisse, estariam juntos, unidos contra qualquer tempestade que a vida pudesse lhes apresentar. E assim, aos poucos, os véus da verdade começaram a ser puxados, revelando novas faces ao ocaso da história. O que parecia ser o fim poderia, na verdade, ser o renascimento, um novo começo para todos. Este era o momento certo de uma nova vida, uma nova jornada, não apenas para Maria, mas para Carlos e para Pedro, todos juntos, enfrentando o que estava por vir. Agora, a essa altura, é necessário que você faça a sua parte. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você ama histórias de transformação. Comente suas reações e sentimentos sobre o final, queremos saber o que você achou. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação incrível. Este é o momento de mostrar seu apoio, você precisa fazer isso.